princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e o que, gente? E as trevas. Há uma semelhança do homem com a terra. O homem, o corpo do homem, o corpo humano e a terra, há uma grande semelhança. Por exemplo, a terra, ela é 70% água e 30% essa matéria aqui. Matéria, terra. O ser humano também é assim. O homem é isso aí. O que é o homem? O homem é 70% água e 30% matéria. É isso aí que o homem é. Isso é a semelhança física. Agora, na espiritual, olha só. No princípio, a terra era sem forma e vazia. A terra não tinha forma e era vazia. Ou seja, por outras palavras, não tinha vida. Não havia vida, vida animal, nem vida vegetal, não havia vida, não havia vida. Eu posso imaginar como é que é um negócio que é vazio, que jaz em trevas. Pois é, assim era a terra, ou seja, era nada, era nada, era trevas e era o que, gente? Vazio. Pois é. Então disse Deus: haja luz. Tudo começou ali. Tudo começou com a luz. Para que a vida existisse, começou com a luz. Quando ele disse haja luz, pronto, a vida passou a existir. Aí começou o processo da vida. Então hoje não é diferente do ser humano. O que é o homem sem Deus? O homem sem Deus é um vazio. O homem sem Deus é vazio. Esse vazio aí. O homem sem Deus está em trevas. O homem sem Deus não tem vida. Assim como a terra no início não tinha vida, assim o homem sem Deus. O homem sem Deus é homem sem luz. O homem sem luz vive um vazio, vive em trevas. E por incrível que pareça, Jesus ainda foi mais longe. Por favor, coloca aí no livro de João 1, versículo 5. Coloca aí. Diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Por que o homem sofre? É isso aí, ó. O ser humano sofre por causa disso aqui. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Agora coloca aí 3, João 3. O que diz aí no João 3? Versículo 19, né? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, por que veio a luz e as pessoas não compreenderam a luz? Não quiseram entender a luz, porque eles amaram mais as trevas, porque as obras deles eram mais, porque quiseram permanecer em trevas, quiseram permanecer em trevas. Ou seja, o que é a luz? A luz é a palavra de Deus. Eu quero que você entenda, a pessoa é inocente antes dela conhecer a verdade. Até então, a pessoa passa a ser uma pessoa inocente. Eu sou inocente porque eu não sei a verdade. Eu sou inocente porque eu não conheço a verdade. Mas a partir do momento que é mostrado a verdade, ou seja, a partir do momento que a luz brilha para ela, é mostrado a verdade, é mostrado a sujeira, e ela ainda assim quer viver nas trevas, ainda assim quer viver no erro, o que ela está fazendo? Ela está rejeitando a luz, ela está amando mais as trevas. Bispo, na prática,
Como é que a gente rejeita a luz? A gente rejeita a luz quando a gente comete pecado conscientemente. Você sabe que isso aqui é errado, mas ainda assim você faz. Conscientemente, você está dizendo não para Jesus. Conscientemente, você está dizendo não para Jesus. Você está fazendo a sua escolha. Você está escolhendo as trevas. Você está escolhendo viver nas trevas do que na luz. E presta atenção, isso começa aqui na terra e vai para a eternidade. Começa na terra e vai para a eternidade. Do mesmo jeito que aqui você está rejeitando a luz, está escolhendo as trevas, na eternidade você vai viver nas trevas. É simples assim. E agora, olha para a loucura do ser humano. O ser humano aqui embaixo está sofrendo. O ser humano está gemendo. O ser humano está padecendo. Esse vazio dói. O homem sem Deus é um vazio. É um vazio. A vida não tem gosto nenhum, é necessidade sem fim. Você nunca se satisfaz com absolutamente nada. Você fica correndo atrás das coisas e as coisas nunca te satisfazem. Está sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. O solteiro acha que esse vazio é porque ainda não casou. Depois que casa, o vazio continua. E ele acha que é porque não tem casa própria. Depois que compra casa própria, o vazio continua. Ele acha que é porque não tem carro. Depois que compra carro, o vazio continua. Ele acha que é porque ainda não é rico. Depois que enriquece, o vazio continua. Não adianta. O homem sem Deus é trevas. A vida sem Deus não é vida. A vida sem Deus não tem sabor nenhum. A vida sem Deus, ela não existe. Até porque a fonte da própria vida, quem é, gente? Você sabia que esse Espírito, essa luz, que a palavra foi o que deu vida à terra? Como é que a terra foi feita? Foi feito a palavra. A palavra foi dando vida. Ou seja, a vida veio de Jesus. A vida veio de Jesus. A própria vida que você vê na terra, os peixes, a floresta, os animais, essa vida toda ela veio de Jesus. Ele é que disse: haja isso, aconteça isso, apareça isso. Veio dele, a vida nas águas, a vida na terra, veio dele essa vida. A vida veio dele. Sem ele não existiria vida. A terra continuaria como? Sem forma e vazia. Como é que o homem vai querer viver sem ele? Como é que você, homem, vai querer viver sem ele? Como é que você vai querer viver distante dele? Agora, por que o homem escolhe viver nas trevas? Por quê? Porque não crê na palavra dele. Não crê na luz. A luz é a palavra, não crê na palavra de Deus. Não crê. A palavra de Deus não é suficientemente forte a ponto de criar, porque quando a pessoa crê, essa palavra cria dentro da pessoa um temor. Ela tem temor. Ela não quer viver na vida errada por causa desse temor. Está entendendo? Entenda o que é o temor. Temor não é medo. Não é medo. É respeito. É consideração. Temor é isso. Temor é um respeito profundo por Deus. É consideração profunda por Deus. Quem crê, é por isso que Jesus disse: quem crê, ele é batizado e será salvo. Quem não crê, continuará vivendo em trevas, mesmo sabendo da verdade. Então existe dois tipos de pessoas dentro da igreja: pessoas que conhecem a verdade, mas não creem na verdade, e pessoas que conhecem a verdade e creem na verdade, por isso temem. De qual dos grupos você faz parte? Você faz parte daqueles que conhecem a verdade e creem, ou daqueles que conhecem a verdade, mas não creem, por isso não temem? Imagine só, você que teme a Deus, porque hoje é um dos problemas, principalmente da juventude, está aqui, ó. Imagine, por exemplo, você que diz que crê em Deus, você que diz que teme a Deus, vai lá no seu celular e está lá vendo a pornografia. Você não sente nada? Não fica envergonhado? Não sente o seu estômago embrulhar? Por você estar vendo aquilo e sabendo que Deus está vendo, você está vendo, Deus está vendo você ver aquilo?
Você crê na salvação? Imagine só, você que diz que crê. Você diz que crê. Não, eu creio. Mas poxa, você mente e a sua mentira acaba prejudicando uma pessoa. E você não está nem aí. Porque não está acontecendo com você. Não está perdendo nada mesmo. Não, eu não estou perdendo, não é comigo não. Você mente e sustenta essa mentira. Espera aí, cadê o temor? Você crê? Você entende de qual desses dois tipos de pessoas você é? Porque não diga que você não conhece a luz, você já conhece a luz já brilhou para você, só que talvez você fugiu da luz, você foi para as trevas, você não quer ficar na luz, você foi para as trevas. A luz é a verdade, você não quer ficar na verdade, você não quer viver na verdade, você quer viver na mentira, você quer continuar vivendo no engano, e o diabo vai continuar te enganando com prazeres, te enganando com desejos, te enganando com ilusões. Ele vai continuar te enganando. Então, onde é que parte? Qual é o princípio, bispo? Qual é o princípio para que eu possa viver na luz? Presta atenção. Existe um princípio para se viver na luz. Qual é o princípio para que eu possa viver na luz? É valorizar Jesus. É considerá-lo. É considerar que Ele é a luz, presta atenção, é considerar que Ele é a luz, que nada fica oculto diante dEle. Se Ele é a luz, então nada vai ficar oculto diante dEle. Esse é o princípio, presta atenção, o princípio básico da salvação é essa, é eu considerar Jesus. Se eu considerá-lo, presta atenção, se eu creio nele, eu considero ele, eu creio nele, porque crer é isso. Se você crê nele, as pessoas dão a vida por aquilo que creem. As pessoas dão vida por aquilo que creem. Por isso é que sempre se fala que crença é poder. Sadraque, Mesaque, Abidnego deram a vida, deram seus corpos para ser queimado por aquilo que eles creem, por aquilo que eles criam. Daniel preferiu ser queimado na cova dos leões do que trair a sua crença. Ele não mudou, mas os outros se renderam. Eles não eram os únicos hebreus, todos os outros hebreus, todos os outros israelitas se curvaram, se dobraram, viraram as costas para a luz, foram para as trevas, se acomodaram nas trevas, preferiram viver o engano. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram pagar o preço, mas não aceitaram se contaminar com as trevas. Amém? Sabe por que você sofre? Por que você sofre? Por que você diz que está na fé, ainda está em depressão, ainda sofre com depressão? Por que tem muita gente que até hoje ainda não conseguiu se libertar? Estava falando aqui hoje às 7 horas, que ontem antes de eu dormir, estava vendo lá nas mensagens que eu recebi durante o dia. Às vezes na correria a gente não consegue ler as mensagens durante o dia. Mas aí à noitinha, então, aí comecei a ler. Aí tinha uma mensagem de uma senhora que está há 5 anos na igreja. Até hoje não consegue se libertar. Espera aí, o que eu preciso para me libertar? O que eu preciso para que demônio saia de uma pessoa? É considerar Jesus. Se você considerar Jesus, demônios é obrigado a sair da sua vida, porque você já não vai mais compactuar com ele, você não vai mais fazer aquilo que ele quer, você não vai mais alimentá-lo, então ele é obrigado a sair. É só isso. Está entendendo? Eu estou te vendo daqui que você está dormindo. Amém? Está entendendo? Está escuro mesmo, aí eu vou aproveitar e dar uma sonega. Veio cansado do trabalho, mas não durma não. Eu estou te falando da vida. Amém, pessoal? Eu estou falando da vida. É a vida que você quer, é a vida que você precisa. Busque essa vida, lute por essa vida, creia nessa vida, se apegue nessa vida. Não recua, não olhe para trás, em momento algum abandone a luz. Se você abandonar a luz, você vai viver as trevas para sempre. Olha só, eu sei, a luta é muito grande, as ofertas são muito maiores, é muita oferta que vem por aí, mas olha, lembre-se,
seja lá o que for que o diabo te ofereça hoje, é tudo passageiro, nada é verdadeiro. Amém? Ei, nada é verdadeiro, é tudo mentira. Então, se apegue com Deus, busque essa luz, creia nessa luz, viva de acordo com essa luz, que a sua vida seja Jesus. Que triste, ele veio e os homens rejeitaram. Coloca aí a passagem de novo. Ele veio e os homens rejeitaram. Olha só. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. As más obras, elas te prejudicam até aqui. As más obras, elas te prejudicam até aqui na terra elas te prejudicam, elas tiram o seu caráter, tiram a sua essência. As más obras, elas te prejudicam até aqui, tira a sua paz, tira a sua liberdade, que você não tem mais liberdade, você tá nas trevas, o diabo faz com você o que ele quiser, você não tem liberdade. O diabo faz com você o que ele quiser. Se ele quiser tocar na sua família, toca. Se ele quiser tocar em você, ele faz de você sabe aquela brincadeira do gato com rato? Ele faz o que ele quiser com você, porque você está nas trevas. Ele toca em você a hora que ele quiser, o momento que ele quiser. Ele não tem limite para avançar sobre a sua vida. Por quê? Você está nas trevas. Ele te sufoca, tira a sua paz. Mas já a pessoa que está na luz, não tem preço que pague a vida que ele tem. Às vezes a pessoa não tem muito, só tem um pouco assim materialmente falando, mas com aquele pouco, ela não sente falta do muito, não sente falta daquilo que ela não tem. O Espírito de Deus preenche, dá paz, faz as coisas terem sentido. Já a pessoa sem Deus, às vezes, até o que ela tem não faz sentido para ela. As coisas que ela tem não fazem sentido. O que faz sentido para ela? É aquilo que ela não tem. Por isso fica correndo atrás daquilo que ela não tem. Achando, o problema está dentro de você. O problema não é aquilo que você não tem. O problema está dentro de você. A necessidade está dentro de você. O problema é você. É você. Então, deixa a luz entrar em você. Bispo, eu quero mudar, então largue. Pessoal, é uma decisão. Para você sair da luz, para você sair das trevas para a luz, é uma decisão. É você dizer, eu cansei, chega, eu não quero mais. Libertação é isso, eu não quero mais. Não adianta a gente fazer oração forte, a pessoa manifestar com o demônio, expulsar o demônio, mas a pessoa sair daqui, escolhe de novo vivendo no erro. O demônio não vai sair. Não vai sair, você alimenta ele, você sustenta ele na sua vida, sustenta ele com a pornografia, sustenta ele com vícios, você sustenta ele com adultério, com a prostituição, você sustenta ele com a mentira, você sustenta ele, então ele nunca vai sair, É igual você está andando na rua, encontra um cachorro vira-lata, sem ninguém, aí você pega, dá comida para ele. Aí chama ele na porta da sua casa, dá comida para ele. O que vai acontecer com esse cachorro? Nunca mais vai sair da porta da sua casa. Ele vai ficar, enquanto você alimentar ele, ele vai ficar aí para sempre. Ele vai ficar aí. Não adianta, vai ficar aí. Quando a gente estava lá em Piabetá, aí o pastor viu um gatinho lá, aí pegaram, aí deu raçãozinha para quê? O gatinho ficou aí. A gente voltava, encontrava aquilo tudo fedorento na porta, fez um monte de lixo aí, e lá tá, e o bichinho não saía de jeito nenhum, porque um dia um pastor pegou uns negocinhos e colocou para ele, acabou, o gatinho se mudou, só faltava trazer os amigos, mas o diabo faz isso, o diabo faz o quê? Ele traz os amigos, traz 7 piores do que ele. Essa é a grande verdade. Quer se libertar é atitude. Quer se libertar, largue o que é errado. Quer se libertar, seja radical. Aliás, não é quer se libertar, quer ser salvo. Seja radical. E deixa eu recuar para o que eu falei para vocês há 2 semanas atrás. O problema às vezes não são os pecadões. O problema são as raposinhas. São aquelas pequenas coisas.
as coisinhas pequenas que você deixa passar, que você não se autorrepreende, que você acha inofensivo. Sabe aquelas coisinhas que quando a gente vai dormir, na hora de fazer uma reflexão sobre o que nós fizemos durante o dia, naquilo que acertamos, aquilo que a gente errou, a gente nem sequer se toca, por isso a gente nem se arrepende, a gente nem pede perdão. Cuidado. E essas coisas normalmente são coisas que acontecem aonde? É um desejo, é um sentimento. É um desejo, é um sentimento, é uma vontade. Está entendendo? Deixa eu traduzir para você, para que você entenda. É um sentimento. Esse sentimento pode ser inveja, mágoa, ódio, raiva. Cuidado. É um desejo. Esse desejo pode ser desejar um homem que não seja o seu marido, uma mulher que não seja a sua esposa, uma pessoa na rua, desejar. Cuidado com a vontade que você tem. E você vai acabar sustentando essa vontade, sustentando. Daqui a pouco você está aí. Olha, e é logo nessa hora que um telefone toca, daqui a pouco outro toca, daqui a pouco outro toca. Essa é a estratégia do diabo. Por isso, preste bastante atenção. Essa é a arma que ele usa. Ouça bem, essa é a arma que ele usa. São coisinhas. Não, isso aqui é inofensivo. Isso aqui não é nada, só que amanhã você está apagado. Amanhã você está apagado. Acabou, mas você não prostituiu, você não roubou, você não matou ninguém, mas você está cego, sabe? Cego. Judas ficou cego. Cego. Hoje quantas pessoas estão cegas no nosso meio? Cego por causa dos maus olhos. Está cego. Cego por causa de culto à personalidade. Está cego, obcecado pelo dinheiro. Cuidado, não deixe nada tomar o lugar de Cristo. Uma das coisas mais extraordinárias que Deus fez foi o sol. O sol fica onde? No momento que ele mais brilha, quando a terra é melhor iluminada, fica onde? Fica onde, gente? Aonde? A luz. É por isso que você vê as lâmpadas ficam aonde, gente? Acima, em cima. Em cima de tudo que precisa ser iluminado. Pois é, se você quer que a sua vida seja iluminada por Cristo, Cristo tem que estar acima de tudo, acima da sua própria vida. Amém.